As batidas, as batidas caracterizam bem os gêneros musicais. O samba brasileiro, o jazz norte-americano, as rumbas cubanas têm batidas específicas. O bumba boi também tem batidas específicas. Cada sotaque desenvolve uma rítmica particular, peculiar. Então, as batidas são importantes nessa construção dessa musicalidade. É importante não só para os instrumentos percussivos, mas é importante para os outros instrumentos também. É importante você saber que padrões rítmicos utilizar em determinado gênero. Por isso é importante o músico e o apreciador da música também entender como funciona essa parte importante da rítmica do bumba boi, por exemplo. Queria falar também da pulsação. A pulsação, o pulso, como que a rítmica ela se comporta de acordo com os pulsos. Quando você vai identificar uma música, é importante você entender primeiro como que ela está pulsando. Cada música tem uma pulsação. No meu livro Batucada Maranhense, eu desenvolvi uma abordagem através desse parâmetro que é a pulsação. Então, pelos meus estudos, eu classifiquei os bois que pulsam em tercinas, em 3 batidas, e os bois que pulsam em semicolcheias, em 4 batidas. Então, pulsação. Você identificar o pulso da música é fundamental para você entender como que ela se comporta através desse parâmetro tão importante da música, que é o rítmico, né? Que é o ritmo. Os padrões rítmicos, eles são, como eu falei, em relação às batidas, eles caracterizam bem os gêneros mesmo. Então, eu estava falando que eu dividi os bois, aqueles que pulsam em 3 batidas e aqueles que pulsam em 4 batidas. Aqui a gente tem um pulso, né? Então, eu falo aqui do macropulso. E dentro desse macropulso, nós teríamos os micropulsos. Por exemplo, em 3, a gente tem um pulso e as subdivisões. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Então, tem os bois que pulsam dentro dessas 3 batidas. E tem os bois que pulsam em 4 batidas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E quais seriam esses bois? Os bois que eu identifiquei que pulsam em 3 batidas são os sotaques da Baixada, da Ilha e de Costa de Mão. E os bois que pulsam em semicolcheias ou em 4 batidas são aqueles bois do sotaque de zabumba e de orquestra. Então, de acordo com essas características rítmicas, nós identificamos os instrumentos formadores, as células rítmicas que são características daquele gênero ou daquele tipo
de música, no caso que é a música do Bumba Boi, né? Que características rítmicas estão presentes nos instrumentos através da forma de tocar, e dentro desse estudo nós adaptamos as levadas aqui para o instrumento bateria. Esse nosso trabalho a gente desenvolve através de ações tanto artísticas quanto pedagógicas, como de pesquisa. A bateria, ela surge nos Estados Unidos da América do Norte, mas ela se adapta em várias culturas, por ser um instrumento que tem muita possibilidade de timbres, né, de pratos, de tambores diferentes, pratos diferentes, timbres diferentes. Então, e pode ser tocado também com os pés. Então, isso facilita a execução dos músicos percussionistas em várias culturas, né? Por exemplo, o samba no Brasil já foi muito estudado em relação ao instrumento bateria. Existem várias formas de você tocar os ritmos de determinada cultura. Você tem o contexto da percussão tradicional, que é daquela tradição própria da própria cultura, né? Que está sendo abordada. Mas a gente também tem outras formas de abordagem, como, por exemplo, em instrumentos de percussão que não sejam os originais. Quando, por exemplo, você toca um bumba boi em um surdo, um bumba boi sotaque da ilha usando um surdo e um timbales, por exemplo. Você está tocando em outro contexto. E também tem um contexto aqui da bateria, né? Que é um contexto que a gente utiliza as características próprias de cada sotaque, faz adaptações, faz transcrições para este instrumento, né? Claro que a partir de um estudo prévio, de conhecer as características dos instrumentos e das células rítmicas formadoras. Voltando aqui para o instrumento bateria, a gente percebe que a bateria no Maranhão, ela começa a ocorrer no começo do século XX, em meados do ano de 1920, por exemplo, com as orquestras e com as bandas de jazz, né? As orquestras e as bandas de jazz, elas foram importantes aqui para o desenvolvimento da bateria em São Luís e no Maranhão. O jazz Alcino Bilho talvez seja um dos mais famosos, mas a gente tem uma série de outras bandas de jazz, né? E de orquestras que desenvolviam música utilizando a bateria. Daí eu queria falar do começo da utilização da bateria e da música popular, da utilização desses tipos de música em relação às culturas populares e ao bumba boi, sobretudo, né? Então eu destaco o Biratã Souza no Festival da Música Brasileira no Maranhão. Ele foi com a canção Toada Antiga, foi das primeiras vezes, né, das primeiras ocasiões em que foi utilizada esse gênero, vamos dizer assim, do bumba boi na música popular. Eu destaco também o Papete com o disco Bandeira de Aço, que realmente foi ali que houve uma evidência, né, dessa produção da cultura popular tradicional migrando para um outro tipo de música, que é a música popular. Vou falar um pouco sobre o sotaque da Baixada, especificamente do Boi de Pindaré.
que, como nós já vimos, tem todas aquelas características de instrumentos e da forma de manuseá-los, de empunhá-los e de tocá-los. Esse boi de Pindaré, ele tem uma característica de ter um andamento mais lento, né? Mais dolente, como a gente chama. E vou tocar aqui um pouco da levada do boi de Pindaré. Toquei sem a esteira, né? Vamos ver como é que fica o sabor desse ritmo tocado com a esteira agora, né? Para ver como é que ele soa. Então, esse seria o sotaque da Baixada, mais especificamente do boi de Pindaré. E de outros bois que têm a mesma característica. A Baixada realmente tem uma diversidade muito grande de grupos de Bumba Meu Boi. Então, esse é um recorte do sotaque da Baixada. O sotaque de Costa de Mão também é um boi que eu identifiquei que ele pulsa, né? Como eu falei na questão da pulsação, ele pulsa em tercinas. Ele pulsa em tercinas. Então, é um sotaque que tem poucos grupos, né? É lá de Cururupu, uma região do litoral maranhense, né? Cururupu. E é um sotaque que realmente tem poucos grupos, né? Ele é formado apenas por pandeiros, né? E caixas ou taróis de vários diâmetros. E a levada, né? Que a gente desenvolveu para esse tipo de sotaque, essa aqui. Vamos ver então como soa com a esteira agora.
Bem, vamos agora para o sotaque da ilha. O sotaque da ilha de São Luís e das comunidades próximas aqui, Icatu, né, da grande ilha de Upão-Açu, né, de São José de Ribamar, de Passo do Lumiar, onde temos a Maioba, que a gente tem o Maracanã, temos Madre Deus. Então são os batalhões, né, e é a diversidade dos toques, o pandeiro tocado em cima, né, lembra lá das características dos instrumentos formadores, né? É uma diversidade de toques muito grande mesmo. E a gente desenvolve esse sotaque da ilha, primeiro fazendo a polirritmia na caixa, né? Eu posso botar logo com a esteira para dar o sentido das matracas, né? Nós percebemos que esse boi, ele continua pulsando em tercinas, em 3, né? Tanto ele, quanto a baixada, quanto costa de mão. Tem a sua menor pulsação, as suas subdivisões em 3. No caso, principalmente do boi da ilha e o boi da baixada, eles têm esse diálogo entre 2 toques e 3 toques, que a gente chama isso, em termos musicais, de polirritmia. E é uma polirritmia 3 contra 2. Então, mais um pouquinho do boi da ilha para vocês. Aqui a gente tenta, quando a gente faz essas transcrições, a gente tenta imitar os instrumentos tradicionais. Note que quando eu vou para o chimbal, eu tento imitar o maracá, né? São adaptações para dar a ideia, para dar o sentimento do ritmo, para dar para fazer lembrar o ritmo, né? De forma estilizada também. Em certas ocasiões, a gente também faz adaptações dos instrumentos aqui, coloca instrumentos tradicionais no setup, né, na configuração da bateria. Isso também é uma questão importante. Bem, agora eu vou passar para os sotaques que pulsam, né, que tem a sua menor pulsação
em 4, que no nosso vocabulário de música nós chamamos de semicolcheias, né? Então são 2 os sotaques. Lembrando que o sotaque, tanto o de orquestra quanto o de zabumba, que nós vamos falar agora, eles acontecem de 2 formas principais. De uma forma mais cadenciada, né? Mais dolente, vamos dizer assim, e de uma forma mais aguerrida, mais rápida, em relação aos andamentos. Andamento é a velocidade da música, a grosso modo. É o tempo da música, tem gente que chama assim também, né? É o tempo da música. Então, eu vou mostrar um pouco desses 2 tipos de abordagem em relação ao sotaque de zabumba e o sotaque de orquestra. Começo com o sotaque de zabumba. Da forma mais dolente, mais cadenciada, ele fica assim. Usando um pouquinho de esteira agora. Na forma mais rápida, né? Mais aguerrida, nós tocamos assim. Botando um pouquinho mais da esteira agora, né? Claro que tudo isso que eu estou falando para você é a minha interpretação, é o que eu percebo de toda essa matéria-prima que eu venho tendo contato durante a minha carreira musical. Como eu percebo esses sotaques no instrumento bateria. E é isso que eu quero passar para você ter uma ideia de como tocar isso nesse instrumento maravilhoso que é a bateria. Você pode ter outras ideias, você pode perceber de uma outra forma. Que bom, isso é super normal, ainda mais na arte, né, que a gente tem muita liberdade de criação, sobretudo de criação, que isso é muito importante. Então aqui a gente vai pro caçula, né, do rebanho, que é o boi de orquestra. O boi de orquestra também, se você pegar a gravação de Bela Mocidade, por exemplo, você vai ver que um andamento da minha bela mocidade,
para nós agora, né? Século 21 de 2020, que tá tudo tão rápido, né? E o andamento dos sotaques daquela época eram bem mais lentos. O próprio rô do boi, né? Tipo do coxinho, era bem mais lento. Bela Mocidade também, da mesma forma. Então a gente tem um andamento do boi de orquestra lento. Só para reforçar um pouquinho essa questão da parte do boi de orquestra, que é como se chama o aboio, né? Que é uma paradinha que também influencia ritmicamente. De uma forma agora mais acelerada, né? Mais aguerrida, como dizem, né? De uma forma mais vibrante, mais pujante, mais pulsante, como dizem aí também de maneira informal, né? Os andamentos agora mais da modernidade, né? Vamos dizer assim. Então,
Mais um pouquinho.